Sim, Jesus. O Senhor tem acesso, Deus. Fala conosco, Jesus. Nós queremos também falar contigo. Há um lugar, Jesus. Nós sabemos que há um lugar em Ti. Assim, Jesus, como em nós há um lugar que é Teu, Jesus. Nós queremos Te louvar nessa manhã, nós queremos bendizer o Teu santo nome. Queremos dizer que nós Te amamos. Amamos os Teus planos, os Teus propósitos. Nós amamos, Jesus, a maneira que o Senhor faz. Nós amamos, Jesus. Quero celebrar, Jesus, essa manhã. Quero celebrar essa manhã. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por nos incluir no Teu propósito. Obrigada por nos inserir, Deus, em cada lugar que nós estamos. Dá-nos entendimento, Jesus. Nós queremos, Pai, nós queremos entendimento para viver. Dá-nos instrução, Senhor, de como viver diante dos lugares que nós estamos, nos relacionamentos, Pai, que nós estamos conexos. Nós Te pedimos. Vem, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque há um lugar onde nós podemos estar na Tua presença. Obrigada, Jesus. Como Te agradecer, Jesus, tanto favor, tanta graça. Como Te agradecer, Pai, a sabedoria, a revelação, o discernimento que o Senhor tem derramado nos nossos corações, por pura misericórdia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós somos alvos do Teu amor. Somos alvos da Tua misericórdia. Nós somos alvos do Teu favor. Obrigada, Jesus. Derrama sobre nós entendimento, sabedoria. Derrama sobre nós, Deus. Abre a nossa visão, que nós venhamos ter visão aberta, Jesus, de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que nós estamos passando, mas também dos lugares que fomos colocadas por Ti, é o que nós Te pedimos. Sim, Jesus. Não tem lugar melhor para nós estarmos senão na Tua presença. Então nós queremos Te dizer: enche esse lugar da Tua presença, enche as nossas vidas da Tua presença. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia para você que está chegando aí. Bom dia. Vamos lá para mais um estudo devocional? Eu quero dizer uma coisa para você. Não deixe jamais esse momento de devocional. Eu acredito que esse lugar de devocional, esse lugar de entrega ao Senhor, ele tem que ser um lugar que, para você, não pode ter substituições, não pode ter acontecimentos. É que nem quando você marca um encontro com uma pessoa, você tem uma hora marcada, sabe? E aí você fala: eu preciso ir porque tem fulano me esperando. É a mesma coisa com o Senhor. Então, a gente precisa compreender que os dias que nós estamos vivendo, eles são dias pontuais. Deus tem sido muito intencional em tudo que Ele tem feito, em tudo que Ele tem assim, permitido nas nossas vidas. Então eu quero te ativar nessa manhã, a você ser intencional nos seus devocionais. Nos tempos que nós estamos chegando, que são tempos muito difíceis, e nós estamos vivendo um tempo de... Estamos chegando nos tempos do fim. Eu acredito que os que resistirão são aqueles que têm uma aliança com o Senhor, que têm um encontro diário com Ele. São pessoas que têm, assim, sabe, sede e fome pelo Senhor e querem estar nesse lugar no Senhor. Porque nós estamos chegando em dias que as revelações, né, são poucas, as manifestações da palavra, o zelo por aquilo que é eterno, pelos princípios do Senhor, são tão poucos. Ai, Jesus.
A gente já iniciou, já começamos, gente. Estamos iniciando mais um estudo devocional com esse livro Mulheres da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre Jeosabat ou Jeoseba. Tem Jeoseba, o nome dela tem Bíblias que se fala Jeoseba e tem Bíblias que se fala Jeosabat. E essa mulher é uma mulher que viveu a intencionalidade de Deus. Eu volto a dizer para você que para nós sermos mulheres, pessoas no tempo do fim, a gente precisa modelar. Foi isso que Deus me disse, é o que eu tenho a cada devocional aqui, a cada estudo devocional compartilhado com você. Isso me emociona demais, porque Deus, Ele é real, Ele fala conosco, Ele ministra as nossas vidas, Ele nos instrui. Basta a gente acreditar nas instruções do Senhor e fazer exatamente como Ele está nos dizendo, que as coisas vão dar certo. As coisas, eu ouvi até uma pessoa dizer, olha, tá tudo certo, nada resolvido. Esse final de semana eu ouvi de uma pessoa, olha, eu falei, e aí, como é que tá? Tá tudo certo e nada resolvido. Eu falei, eu acho que eu tô dessa daí. Falei, gostei. Tá tudo certo, porque o Senhor tá nos revelando, nos falando, ministrando a nossa vida. E as coisas vão caminhando, né? E quando o Senhor me disse que para nós sermos pessoas, mulheres no tempo do fim, nós precisamos modelar as mulheres da Bíblia, porque só assim a gente consegue entender os lugares que nós estamos, só assim a gente consegue discernir o tempo, as pessoas, né? Por que de cada coisa. Quando a gente olha com os olhos da fé, entendendo. E Jeoseba, ou Jeosabat, foi uma mulher que ela viveu a intencionalidade de Deus num lugar específico que ela estava vivendo. Jeoseba, ela está inserida dentro da história de Atalia, uma rainha que nós compartilhamos, uma rainha má, perversa, filha de Jezabel, lembra? Atalia foi filha de Jezabel e ela era uma rainha também, ela na verdade tomou para si o posto de rainha, e também reinou ali durante 6 anos, mais ou menos. E foi, assim, uma rainha que ela era perversa ao extremo. E Jeosabat está envolvida nessa história, dentro desse período aí. 2 mulheres que, assim, estão na história da Bíblia. E eu queria que você abrisse aí o seu livro, se você tem, lá na página 85. Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa, é muito importante. Se esse devocional, estudo devocional tem sido relevante para você, compartilha com mais pessoas, tá bom? A gente precisa anunciar o evangelho e tem muitas mulheres que precisam entender o tempo que elas estão, lugares que elas estão. Então, compartilha para mais pessoas aí. Compartilha para que a gente possa manifestar e viver, né? E viver a palavra, o anúncio, né? Vamos lá? Pronto, enviei para algumas aqui. Agora, você precisa reagir, tá bom? Isso, Anne! Glória a Deus, amada, tu és bênção. Olha só, 2 Reis, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com a sua ama num quarto para escondê-los de Atalia. Assim, a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Aí eu queria que você anotasse aí também, 2 Crônicas, capítulo 22, tá bom? Deixa anotadinho aí, deixa marcado aí 2 Reis, porque a gente vai falar sobre a Jeoseba aqui, ó, do versículo 2. Aí lá no 2 Crônicas, capítulo 22, anota aí no seu livro ou no seu caderno, tá? Se você tem um livro, faça as anotações no seu livro, senão
Anota num caderno aí que é bênção também. 2 Crônicas 22, versículo 10, tá? Versículo 10 ao 12. Olha o que diz aqui. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, mandou exterminar o restante da família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou num quarto com sua ama. Assim, Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu o menino para que Atalia não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo de Deus durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Amém. Olha aqui, você percebe? Por que é importante a gente também vir meditar aqui e refletir em 2 Crônicas? Porque aqui em 2 Crônicas, além da gente ver que ela foi filha de um rei, ela foi irmã de um rei, ela era esposa, ela também foi esposa de um sacerdote. Ou seja, Jeoseba era uma mulher de influência. Jeoseba era uma mulher que ela tinha influência dentro de sua época, dentro do ambiente em que ela estava inserida. Jeoseba era uma mulher que ela estava dentro de um contexto de posições, né, importantes. Então, automaticamente, ela era uma mulher de influência. A gente já falou aqui sobre a Atalia, a gente não vai voltar nessa história de Atalia, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, além do que a gente já fica, não vai dar. Mas a gente já falou sobre essa mulher e citou mais ou menos aqui algumas questões a respeito dela. E tem salvo aí, quando você entra aqui no meu perfil, lá nas lives, você vai ver na série Mulheres da Bíblia, você vai ver a história de Atalia. Então, se você não viu, você volta lá para você poder compreender todo o contexto que envolve Atalia na história de Jeoseba, ou Jeoseba na história de Atalia. Duas mulheres que viveram em um momento muito pontual da história. Atalia, ela quis destruir, ela quis acabar com a descendência, com aquilo que Deus tinha prometido para Davi. Essa história, essa promessa de Davi, você pode ver lá em 2, anotei aqui, 2 Samuel capítulo 7. Você vai ver quando Deus fez uma promessa para Davi que não faltaria sucessor na descendência dele. Que sempre haveria alguém na descendência de Davi que se assentasse ao trono e que reinasse. E Atalia, ela foi uma mulher que, com muito ódio, sendo também filha de Jezabel, ela teve um propósito de destruir com toda a descendência do rei. Jeoseba, ela era filha de um rei, assim sendo princesa. Ela era irmã de Acasias, que também havia sido rei. Provavelmente a história, como naquela época os homens tinham algumas mulheres concubinas, provavelmente Jeoseba era irmã de Acasias de uma outra mãe, certamente, que não era Atalia. Né? E aí você vê que ela era irmã de um rei também. Só que ela também era esposa de um sacerdote. Então, quando a gente para olhar questões de posição, aquela mulher, ela era uma mulher de influência. E não só isso, ela era uma mulher que influenciava, não por causa só das suas posições, porque ela tinha títulos. Jeoseba era uma mulher que tinha influência, primeiro porque ela era uma mulher de atitude, segundo que ela era uma mulher de coragem, muita coragem. Semana passada a gente falou sobre uma mulher corajosa que era Joquebede, né? A gente falou sobre a coragem de Joquebede e hoje a gente está falando sobre Jeosabat, ou Jeoseba, tá? Tô falando de Jeoseba aqui porque é mais fácil. E a gente vai ver que essa mulher, ela fez história no tempo dela. Ela fez história. Como eu estava dizendo, você volta na história de Atalia para que você entenda mais ou menos o propósito da questão da entrada de Jeoseba, embora a gente vai falar aqui bem brevemente. E os versículos que falam sobre ela, só esses mesmo. 2 Reis, do capítulo 11, do 1 ao 3, 4 ali mais ou menos. E 2 Crônicas, em
3 versículos, 10, 11 e 12. 2 Crônicas 22, versículo do 10 ao 12. Então, a gente observa a história e a importância que ela teve como que eu diria? Para que uma promessa fosse permanente. Para que a palavra de Deus se cumprisse. Olha isso como é sério, é isso que a gente vai falar hoje. Sobre a importância de mulheres entender a intencionalidade de Deus. Delas estarem em alguns lugares, elas terem sido colocadas em alguns lugares. Para que a palavra de Deus se cumpra. Para que elas sejam defensoras da palavra de Deus. Para que elas sejam as primeiras a fazer valer a palavra. Eu tô aqui, então a palavra de Deus vai se cumprir. Isso para mim é forte, eu me emociono demais. Joseba foi uma mulher muito forte, muito corajosa. Meu Deus, que eu recebo essa unção, essa força, coragem que Joseba teve de entender por que está inserida em alguns lugares. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos à leitura? Senão a gente fica aqui, eu falo pelos cotovelos, gente. Ora por mim, intercede. Olha só. O texto, o autor diz assim, lá na página 85. Diz assim, na narrativa que fizemos sobre Atalia, vimos como ela tentou exterminar todos os descendentes reais da casa de Davi. E conseguiu eliminar todos os descendentes masculinos de Jorão, exceto um neto. Ele foi salvo graças à intervenção de Josabate. O que está acontecendo aqui, gente? Peraí. Santo Deus. Opa, foi. É que aqui a internet tem hora que cai. Gente, tá tudo bem aí? Tá tudo certo? A internet aqui tá ruim. Me fale. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Aqui tá só o sangue do cordeiro. Me fala aí, gente. Vai me pontuando. Bom, parece que tá. Vai me falando aí. Ah, então tá bom. Vamos lá, Anne. Olha só. Segundo parágrafo do livro, ainda ele diz assim. Como vemos no versículo anterior, Josabate, irmã de Acasias, salvou Joás, seu sobrinho, enquanto matavam seus irmãos, e levando-o, ela o escondeu em um dos quartos de sua residência. Um dos quartos de sua residência era o templo, porque Josabate era esposa do sacerdote Joiada. Vamos lá. Josabate era esposa do sumo sacerdote Joiada e, portanto, residia no templo. O poder real não tinha a prerrogativa de investigar o templo e a criança estava segura. Então, aqui a gente já vê com o autor dizendo que como o poder, né, da realeza não tinha acesso ao templo, então o templo do Senhor era um lugar seguro para se colocar ali o menino Joás, né, que era um bebê ainda de 1 ano, ele não tinha mais que 1 ano. Então foi ali que eles esconderam, deixaram essa criança segura. Além do fato de que isso foi realizado sem que Atalia percebesse. Joseba pegou aquele menino, né? Porque ela viu que a louca estava desvairida, matando tudo quanto era descendente do rei. Como eu disse, quando Atalia viu que o seu filho Acasias tinha morrido, ela saiu matando todos os seus netos, para que nenhum deles assumisse o lugar no trono do seu filho, né? Ela quis reinar, porque automaticamente se a gente for ver dentro da história, ela influenciava o governo do filho. Então ela falou, eu não vou permitir que nenhum outro entre, sou eu que quero, porque automaticamente Acasias ele era o rei, mas quem governava por trás, quem ditava as regras, quem dava as ordens era ela, assim como acontecia com Jezabel. Né? Então você vai ver dentro da história que ela acabou matando todos os seus parentes, todos os seus netos, para que ela assumisse o trono. Satanás usou Atalia para ver a eliminação de todos os descendentes de Davi, se possível. Se o fizesse, teria colocado sérias dificuldades no cumprimento da profecia de que o futuro Messias viria do trono de Davi. Mas Deus frustrou os planos de Atalia. Olha aqui,
O autor está dizendo, já que ele coloca aqui dentro do seu pensamento, né, escrito, que era o plano de Atalia. O plano de Satanás usar Atalia. O plano de Satanás era usar Atalia para que fosse eliminado ali a promessa do Senhor, né? De deixar descendentes a Davi. E a gente faz um parênteses aqui, eu quero te dizer uma coisa. Tem pessoas que não acreditam que o mal existe. O mal existe. Satanás existe. E ele precisa de seus agentes na terra para fazer que as suas intenções sejam manifestas na terra. Então o mundo espiritual ele é real, porém ele precisa de algo físico para se materializar, assim como o Espírito de Deus em nós. Entende? Onde o Espírito Santo decidiu, escolheu morar na terra? Dentro de nós. Hoje o templo do Senhor, a casa do Senhor é o nosso corpo, né? Então você percebe que para o Senhor se manifestar na terra, para que o Cristo seja revelado, é por meio de nós. O mundo das trevas, os espíritos malignos não são diferentes nessa questão de utilizar corpo físico. Ele precisa de algo físico para se materializar. Por quê? Porque são seres espirituais, assim como o Espírito de Deus em nós. Ah, você está igualando o Espírito Santo com o Espírito das trevas? Não, não estou igualando com relação ao seu poder e nem divindade de jeito nenhum. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de questões espirituais. O mundo espiritual, para que ele se manifeste na terra, ele precisa de algo físico para se materializar. Por isso que você vê o autor falando aqui que Satanás usou Atalia. Ele procura agentes das trevas para usar e fazer com que os planos dele sejam manifestos na terra. Você vai ver lá em Colossenses, um versículo, eu não me lembro agora o endereço certinho, mas eu sei que é em Colossenses que fala: Cristo em nós, Cristo em vós é a esperança da glória. Então é Cristo em nós, se manifestando em nós por meio do seu Espírito, é a esperança da glória de Deus manifesta, tá bom? Foi só uma parêntese aí pra gente entender. Aí o autor ainda diz assim, olha: Josabate era uma mulher simples, cheia de fé. Embora fosse a filha do rei, tinha se casado com Joiada, um descendente da tribo de Levi. Não sabemos os detalhes da permanência de Joás sob Josabate, mas devemos assumir que a ama de Joás também foi temente a Deus. Já vimos que Joás foi proclamado rei 6 anos depois. Josabate é uma figura lembrada com carinho pela igreja do Novo Testamento. Ela não estava interessada na vida pródiga da corte, embora fosse irmã do rei. Por isso, se casou com um sacerdote e viveu semi-reclusa no templo. Ela provavelmente era uma mulher de grande calma interior, mas com uma mente clara, que sabia como agir quando os homens estavam indecisos. Ela se encarregou da gravidade da situação e arriscou-se ao perigo de que Atalia ouvisse o que ela havia feito. Ainda assim, não hesitou em seu ato heróico. Sua coragem se espalhou até o marido, que 6 anos depois foi quem tomou a iniciativa e foi o braço executor da sentença de Deus sobre Atalia. Uau! Dentro dessa história de Josabate, você vê que entra uma outra mulher que aqui a Bíblia não relata o nome, a ama de Joás. A ama de Joás, ela entrou também dentro dessa história, ela fez parte também da missão. Você percebe que dentro dessa mulher, Josabate, uma mulher que ela fazia parte, por ser casada com o sacerdote Joiada, ela fazia parte da tribo de Levi, ela conhecia o Senhor, e aqui a gente percebe que Josabate, ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher temente ao Senhor, ela era uma filha de Abraão, a gente percebe aqui. Ela era uma mulher que ela conhecia a palavra de Deus e ela fez valer a palavra de Deus. Ela conhecia, Josabate, ela conhecia
a Torá, ela conhecia os livros que estavam registrados do que Deus disse para Davi e de quem assumiria o trono. Entende? Ela não guardou uma criança de aproximadamente 1 ano simplesmente porque ela achou que era, não é? Então você percebe que ela era uma mulher que ela conhecia a palavra. Ela era uma mulher que ela vivia nesse ambiente. E Josabate, ela era uma mulher que ela tinha acesso. Josabate era uma mulher que ela tinha acesso ao palácio e ao templo. Josabate, ela foi filha do rei. Josabate já tinha sido irmã de um outro rei. E Josabate ela era esposa de um sacerdote. Olha o ambiente que ela estava. Quando eu estava estudando aqui a história de Josabate, eu fiquei pensando aqui, falei que coisa mais linda, é a nossa posição. Nós somos filhas de um rei, Rei Jesus. Nós somos irmãs de Jesus, aquele de Nazaré. O Senhor fala que Jesus, ele é o primogênito. Ele é o primogênito. Nós fomos feitos todos filhos de Deus. Então nós somos irmãs de Jesus. E nós somos a noiva do Cordeiro. É lindo demais. É lindo demais. Coisa linda. Essa foi Josabate. E fez parte da história. Ela conhecia. Josabate, ela conhecia a palavra de Deus. E ela, porque ela conhecia, ela falou, eu vou fazer valer a palavra de Deus aqui. Ela tinha acesso ao palácio, tinha acesso ao templo. Mas como eu estava dizendo aqui, teve uma outra mulher que ela demonstrou fé em Deus. Dentro da história de Josabate, tem uma outra mulher que a Bíblia não fala aqui o nome dela, mas ela fez parte porque ela era ama, ela era babá de Joás. E a palavra fala, nós lemos aí que em 2 Reis 11 e também em 2 Crônicas 22, que Josabate, ela pegou o menino Joás, que tinha aproximadamente 1 ano ali, vamos pensar nessa questão aí, e levou também a sua ama. E aquela ama, aquela babá também aceitou ficar ali dentro do templo, num quarto no templo, presa junto com Joás, cuidando dele. Quem foi essa mulher? Quem foi essa ama? Essa ama nutriu Joás. No propósito, a gente já vai voltar para Joseba. Gente, eu viajo, eu vou longe, viu? Joseba, ela foi uma mulher que ela teve a atitude, ela teve a coragem para fazer cumprir a palavra de Deus. Diante de uma chacina. Chacina que fala, gente? Chacina, né? Chacina. Ela teve coragem de sair do lugar que ela estava para guardar a descendência, para guardar a palavra de Deus, para guardar aquilo que Deus havia prometido, para fazer manifesto aquilo que Deus havia falado para um rei lá atrás, descendência de Davi. E ela teve coragem de pegar um menino no meio de um momento que uma mulher que era a rainha mãe, vamos dizer assim, né? Ela estava matando todos os seus familiares, todos os seus netos, para que eles não assumissem o trono e que ela assumisse. Joseba, ela foi uma mulher que teve coragem de entrar em algum lugar ali, né, e pegar escondido aquela criança e junto com ela, a sua ama, falar, vamos sair daqui agora. E ela entrou dentro do templo. E eu acredito que a ama de Joás, aquela babá, que a Bíblia não fala o nome dela, também era serva de Deus, também era filha de Abraão, também era temente ao Senhor, porque ela aceitou essa missão, ela fez parte da missão, porque, você concorda? Joseba, por ser esposa de um sacerdote, por ser irmã de um rei, e ela era, né, parente, vamos dizer assim, mais próxima, mas ela não tinha o potencial de assumir o trono, por isso que Atalia não foi contra ela. E ela, como filha de um rei, ela não podia ficar escondida cuidando daquela criança. Então ela ia precisar de ajuda. Gente, deixa eu já te falar uma coisa. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nem Deus fez sozinho. Nem Deus criou o homem sozinho. Quando ele criou junto com o Pai e com o Filho. Aí com o Espírito. O Deus Pai criou junto com Deus Filho e com Deus Espírito.
Então você percebe que Jotseba, dentro dessa missão dela, ela também não fez nada sozinha. E aquela ama, ela aceitou. Ela aceitou a missão, ela fez parte da missão do cumprimento da palavra de Deus na terra. Eu não quero deixar passar isso aqui, a ama. A gente está falando de Jotseba, mas eu não quero deixar passar. A gente já vai voltar em Jotseba. Porque essa ama, ela não delatou a ação de Jotseba. Essa ama ficou durante 6 anos dentro de um quarto, cuidando de uma criança que ele era o futuro rei e só tinha restado ele, sabe? Ela fez parte. Qual foi a parte da ama? A mesma parte que Deus faz conosco, de nos nutrir, de nos alimentar, de contribuir para o nosso crescimento. A ama, ela foi alguém muito importante que no oculto, ela fica conosco. Ela fica conosco ali, assim como o Senhor fica conosco, nos nutrindo em palavras, trazendo palavras para a nossa vida. Eu vou falar para você, eu acho que eu não trouxe, eu trouxe aqui. Eu tenho essa Bíblia aqui, que é a minha Bíblia de cabeceira, que eu uso ela, e ela é uma Bíblia de devocional, né? Um devocional diário. Muito antiga essa Bíblia, nem tem mais à venda. Olha, o coisinho de papel, sabe? E ela é misturada, Novo Testamento, o Antigo Testamento, Salmos e Provérbios. É tudo misturado. Então, quando eu quero falar com o Senhor, Deus falar comigo, é nessa Bíblia aqui que eu venho. E Deus, ele fala muito conosco. Deus, ele se mostra presente, né? E é essa Bíblia que eu procuro ouvir a voz de Deus, por ela primeiro, para depois ouvir nas minhas outras Bíblias e ver o que Deus está falando. E é assim que Deus, ele se revela presente quando ele fala conosco. E aí ele vai nos nutrindo. Por que eu peguei essa Bíblia? Porque em momentos muito assim importantes e delicados, quando eu vou naquela Bíblia que eu oro, eu falo com o Senhor fala comigo, ministra a minha vida. Quando eu abro a Bíblia e está totalmente misturado ali, o Senhor me nutre. A ama fez esse papel de Deus, de nutrir ali Joás, que era ele que estava sendo preparado para o futuro. Mas se não tivesse tido a atitude de Josabate, se não tivesse, a Josabate não tivesse sido corajosa, como é que ali a ama nutriria Joás? Como ela contribuiria para o crescimento? Deixa eu te falar uma coisa antes da gente chegar em Josabate. Esse Deus não é gente. Esse Deus não é gente. Deus, ele no secreto, ele nos une. Nós estamos passando por um processo onde Deus vai nos soprar, nos mostrar ali, logo ali na frente. Talvez é daqui 6 anos, talvez é daqui 1 ano, talvez, eu não sei. Mas o Senhor está nos nutrindo no secreto e contribuindo para o nosso crescimento, assim como aquela ama foi com Joás. Assim como aquela ama foi com Joás, assim é o Senhor conosco, nos nutrindo, nos alimentando da palavra, nos ativando no Espírito, para que a gente crescesse. Aquela ama ficou dentro de um quarto, cuidando daquele menino, nutrindo ele, alimentando ele no oculto, escondido. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos prestar atenção, que nada é por acaso na nossa vida. Nada é o acaso, nada é mera coincidência, nada. Até essa ama, ela para mim, ela teve uma representatividade muito grande do Senhor cuidando de nós. Mas quando a gente volta para Jotseba, que é a nossa protagonista de hoje, a ama foi uma coadjuvante. Coisa linda, né? Deus é tão lindo. Deus fala tanto conosco, ministra tanto a nossa vida, nos ensina tanto com tudo. E tudo faz parte do propósito, tudo está totalmente conectado. Entenda uma coisa, você não faz nada sozinho. E tudo faz sentido, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Vamos voltar aqui para essa mulher de influência. Para essa mulher que ela foi uma mulher que era de influência, porque ela tinha títulos, ela tinha posições. Josabate era uma mulher. Coloque sua oração, Sueli, coloque, nós vamos orar juntas, tá bom, querida? Coloque sua oração aí, amada. Em nome de Jesus, nós vamos orar juntas.
E aí você vai ver, permaneça que nós vamos orar em concordância, tá bom, Sueli? Você vai ver que Josabate, ela era uma mulher que ela tinha posições, ela tinha títulos, como filha do rei, como irmã de um rei, de um outro rei, como esposa de sacerdote da época, ela tinha posições. Então ela era uma mulher de influência. Deixa eu te falar, independente do lugar que você esteja, você é uma mulher de influência. Josabate, nesse momento, você vê que não foi por causa dos títulos dela que ela teve essa atitude. Quando a gente vai parar para olhar, muitas vezes a gente para nos nossos títulos, para nas nossas posições e tem atitudes por causa dos nossos títulos. Josabate foi diferente. Ela era uma mulher que aparentemente, para a sociedade da época, ela tinha influência, como filha de rei, como irmã de rei e como esposa de um sacerdote. Ela tinha influência, mas a atitude dela foi totalmente contrária à posição dela, que é o que nós precisamos entender hoje também dentro dessa história de Josabate, para que a gente possa modelar ela, para que a gente viva como mulheres no tempo do fim, mulheres de Deus, mulheres de fé, sabe? Mulheres que modelam as mulheres da Bíblia e compreendem o tempo que elas estão vivendo. Você vai ver que ela tinha títulos, só que ela teve uma atitude de coragem para preservar a palavra de Deus. Porque qual foi a palavra de Deus? Que lá atrás, liberada lá atrás, que da descendência de Davi o trono permaneceria, que não haveria, que Deus não tiraria do trono os descendentes de Davi. Não faltaria para Davi sucessores diante de Deus. Então, Josabate, ela foi uma mulher que ela tomou atitudes diferentes daquilo que era a posição dela. Quantas vezes você está num cargo, quantas vezes você está numa posição de autoridade, de influência, numa empresa, na cidade, na família, não é? Na rua, no prédio, não sei qual é a posição de influência que você está. E que vai depender, sabe, do seu caráter, da sua fé em Deus, as suas atitudes. Porque muitas pessoas, às vezes, elas estão em posição de diretora de empresa, supervisora, encarregada, coordenadora. E aí, por causa que o sistema, ou por causa que o ambiente que está ali, ou a posição que ela carrega, entre aspas, a obriga a ser conivente, ou a obriga a ser participante ativamente daquilo que é totalmente contrário à palavra de Deus. Totalmente contrário àquilo que Deus ordenou ela fazer. Entende? E aí quando a gente não compreende isso, o que a gente faz? A gente se lambuza inteiro por causa da posição. A gente faz o que a posição, o que o cargo, sabe? Nos, entre aspas, nos obriga a fazer. Quantas de nós, muitas vezes, por causa das posições que nós estamos inseridas, não escolhemos pela palavra de Deus? E eu quero te dizer, você precisa ser uma mulher como Josabate ou Joseba. Ela era uma mulher que tinha influência pelo título, tinha posições, mas ela não entrou, ela não fez conforme, vamos colocar aí, a diretora do momento, a diretora, sabe, que está na gestão, estava determinando. Porque você vai ver que Josabate, ela não tinha perigo de ser assassinada. Ela poderia falar, eu não quero nem saber dessa situação, eu não vou ser morta, deixa que acabe com todos. Não. Ela não tomou essa posição. Deixa eu te falar, quando a gente olha para a história de Josabate, a gente lembra com muita facilidade da história de Esther. Lembra Esther? Esther, ela foi colocada naquele lugar por Deus. Embora o livro de Esther não cita Deus, eu já falei sobre isso, a gente tem salvo aqui também. Esther, ela foi uma das mulheres que para mim revelou que você não precisa ficar falando o nome de Deus toda hora, qual religião você pertence, qual religião você faz parte, qual religião você está inserido perante a sociedade, para você determinar o que você faz, o que não você faz, justificar, não. Esther, ela simplesmente manifestou a sua cultura.
a cultura do céu. Esther simplesmente manifestou a sua lealdade com o seu povo. Esther simplesmente compreendeu o tempo que ela estava inserida e ela falou: se eu morrer, eu morri, mas eu vou cumprir a missão. Por quê? O seu pai e o seu mentor Mordecai, que era seu tio também, né, sendo ele pai adotivo dela, disse: viu, você não passa pela tua cabeça que para a causa como essa foi que Deus te colocou nessa situação? É a mesma coisa de Josabate. Josabate, ela estava dentro do palácio, ela tinha acesso. Josabate, ela tinha o acesso ao palácio e ao templo. E ela soube aproveitar muito bem o acesso que ela tinha. Você percebe que ela tinha o acesso e viveu exatamente como Esther viveu, na minha opinião. Porque você vai ver que ela entendeu. Vai que para caso como esse é que eu estou aqui. Então, se você está numa posição hoje de autoridade, numa posição de influência na empresa onde você trabalha, na cidade onde você mora, sabe? Numa posição de influência na sua família, porque você é reconhecido na sua família como uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que deu certo, uma pessoa sábia. Presta atenção no lugar que você está. Dependendo da posição que você está, sabe, você não pode se igualar ao sistema, a atitudes que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Há atitudes que são totalmente contrárias àquilo que Deus estabeleceu na palavra para que haja o cumprimento e manifestação para as próximas gerações. Porque o que Josabate fez? Ela não só salvou uma criança, dentre tantas outras que foram mortas, não é? Pelo que a palavra de Deus diz. Ela salvou uma criança e salvou um descendente do trono. Ela salvou um príncipe. Ela salvou para que a palavra de Deus fosse manifesta. A atitude dela contribuiu para que a palavra de Deus se manifestasse. Quantas de nós estamos em lugares, vamos falar aqui em questões profissionais, que a gente, né, tem esse movimento hoje profissional, cada uma na sua função, e acaba abrindo mão de valores e princípios eternos por causa do cargo, por causa do título, não é? Por causa dos demais que estão ali falando. Nós precisamos entender que nós, assim como Josabate, precisamos ser as primeiras a defender a palavra de Deus, para que a palavra de Deus se cumpra. Nós não podemos violar princípios, quebrar os princípios de Deus. Nós não podemos ser pessoas que vamos abrir mão dos valores de Deus em detrimento a um cargo, em detrimento a uma posição, em detrimento a um salário que nós estamos ganhando. Esse é esse primeiro ponto que eu queria colocar. Porque Josabate, ela foi uma mulher que ela aproveitou muito bem o acesso que ela tinha. Deixa eu te falar, o que você tem feito com a influência, sabe, que você tem, que Deus colocou você em alguns lugares, porque nós somos mulheres de influência. Todas nós que estamos aqui, nós somos mulheres, nós somos pessoas de influência. E o que você tem feito com esse acesso, com essa influência que Deus te deu, que Deus colocou nas suas mãos, quando você entra em alguns lugares? O que você tem feito? Porque quando você para olhar para Josabate, ela foi uma mulher que ela usou bem a influência que ela tinha. E isso contra a rainha mãe da época. Porque você vai ver nos relatos de 2 Reis 11 e também de 2 Crônicas 22 que Atalia, ela não sabia disso. Ela fez escondido. E aí ela catou aquele menino e levou. Entende? O que você tem feito? Porque nós precisamos parar para compreender. Nós precisamos parar para compreender que ela poderia ter se justificado, como eu já disse, que ela poderia ter saído pela tangente, eu não tenho nada a ver com isso, mas ela se posicionou. Ela se posicionou para preservar a vida. Ela se posicionou para manifestar a palavra de Deus. Ela se manifestou. Josabate, ela teve uma atitude de se manifestar com uma atitude corajosa naquele tempo, para que a palavra de Deus se cumprisse durante alguns anos. Entende? Na época, você vai ver que o autor fala aqui, olha, que os homens da época, eles não tiveram coragem, né? Aqui, ó, o autor fala assim no livro: ela se encarregou da gravidade da situação e arriscou-se ao perigo de que Atalia ouvisse o que ela havia feito. Né? Ela agiu com coragem,
Ela agiu com coragem até que o seu marido, no momento oportuno, depois de 6 anos, foi quem tomou a iniciativa e foi o executor da sentença sobre a Thalia. Só que você vai ver que o autor ele fala aqui também, deixa eu ver se eu acho aqui, que os homens na época, eles não tiveram atitude. Ela provavelmente era uma mulher de grande calma interior, mas com uma mente clara, que sabia como agir quando os homens estavam indecisos. O autor coloca aqui, que os homens estavam indecisos. Se essa live se esse estudo devocional, se essa live tem sido relevante para você, tá fazendo sentido, compartilha com mais pessoas. Compartilha e reage aí, tá bom? Porque quando você reage aí, no coraçãozinho, você está dizendo para a plataforma do Instagram que o que nós estamos falando tem muito sentido, é muito relevante, é muito importante e vale a pena entregar para mais pessoas, tá bom? E para os demais que você está trazendo à memória aí, as coisas, o que você está ouvindo e está vindo na tua memória pessoas, compartilha com essas pessoas. Se elas não parar para ver agora esse vídeo, elas vão ver depois e vai fazer sentido. Amém? Contribui, faça parte da entrega da mensagem do reino aqui na terra. Então você observa que ela observou ali, segundo o que o rei estava falando, que os homens eles estavam indecisos. Os homens não tiveram atitude nenhuma naquele momento. Então, quando Deus ele te coloca em alguns lugares, você precisa entender o propósito que está por trás dos lugares que Deus te insere. Tem um propósito em Deus te colocar em alguns lugares. E talvez você pode pensar assim, poxa, mas essa atitude de coragem, essa atitude de defender, teria que ser dos homens. Essa atitude teria que ser de quem tem um cargo maior do que o meu. Essa atitude teria que ser de alguém que tem maior influência e acesso aos superiores do que eu. Não. Se Deus te colocou lá e você sabe, conhece a palavra de Deus, você tem entendimento da palavra de Deus, você precisa fazer cumprir, você precisa ser aquele que vai obedecer a palavra de Deus. Você vai precisar ser aquela que vai obedecer a palavra de Deus, mesmo correndo risco. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente para compreender que há um propósito de Deus em colocar-nos em alguns lugares, nós vamos parar para compreender o poder que existe em nós. Aí nós vamos ser mulheres poderosas. Aí nós vamos ser pessoas poderosas. Quando você olha na Bíblia, você vai ver, se eu não me engano, é Salmo 25 que fala que Deus nos fez menor que os anjos, né? E Ele nos encheu de poder e autoridade. Nós nos fomos feitos, né? Pouca coisa menores. Eu acho que é Salmo 25, eu não me lembro aqui agora. Mas está ali em Salmos. Então você percebe que nós temos poder, nós temos autoridade. Então nós precisamos reconhecer o poder que nós carregamos. Se nós temos poder, nós somos pessoas, mulheres poderosas em Deus, nas mãos de Deus, no lugar que Deus nos inseriu, no lugar onde Deus nos colocou. Então nós precisamos compreender por que nós temos acesso a determinados lugares, por que nós estamos inseridos em determinados lugares, sabe? Nós precisamos compreender por que Deus ele permite que a gente veja algumas coisas. Por que Deus permite que você veja algumas coisas em determinadas situações? Por que Deus está permitindo que você veja? Por que Deus está permitindo que você ouça? Por que Deus está permitindo que você fique sabendo de tal situação? Não é para você entrar na roda da fofoca ou você não sabe o que está acontecendo. Deixa eu te contar aqui o que está acontecendo. Não, a gente não pode entrar nessas questões. A gente precisa ser as pessoas, as mulheres e pessoas que compreendem o propósito de Deus e nos colocar em algum lugar, e nos levar em alguns lugares. Entende? Nós precisamos parar para pensar que Deus ele nos leva a alguns lugares para que a gente possa cumprir a palavra de Deus. Entende? Nós precisamos compreender isso. Porque senão nós vamos estar vivendo nesse mundo achando que é só viver. Olha, nós estamos vivendo um tempo tão pontual no nosso país e que exige de nós entendimento para que a gente ore, para que a gente jejue, para que a gente se manifeste, para que a gente fale, para que a gente influencie pessoas. Nós estamos vivendo num tempo que não dá para a gente ficar, sabe, totalmente relapso do que está acontecendo.
E não só como nação, mas como igreja. Não só como igreja, mas como família. Não só como família, mas como pessoas que nós somos. Nós precisamos parar para pensar. E por que Deus nos coloca em alguns lugares? Porque existe um potencial em você de mudar histórias. Josabate era uma mulher que ela tinha entendimento do lugar que ela estava. Josabate era uma mulher que compreendia isso. E ela fez valer o lugar que ela estava. Ela entendia que existia um potencial. Deixa eu te falar. Vai ter muitos momentos que vai exigir de você coragem. Os lugares que você está vai exigir de você atitude. Ah, mas eu tenho medo. E se acontecer isso? Você está com o Senhor? Você crê que o Senhor te nutre e que tudo que acontece na tua vida está contribuindo para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento ministerial, para o teu crescimento pessoal? Está contribuindo? Se você acredita nisso, você precisa ter coragem. Porque muitas coisas não aconteceram na tua vida ainda porque você não tem coragem de fazer. Muitas coisas você não está desfrutando ainda porque você não tem coragem. Uma atitude de coragem para acreditar que Deus vai fazer lá na frente. O que Josabate fez? Ela acreditou que não era para aquele momento. Ela precisava ter uma atitude naquela hora, mas o que ela ia desfrutar não era para aquele momento. Era para daqui a alguns anos. Você vai ver, assim como o autor disse, a coragem de Josabate se espalhou até o marido dela, para que no momento oportuno, lá na frente, depois de 6, 7 anos, ele falasse, viu, nós vamos coroar o rei. E levou ele para dentro do templo, lá no lugar, e foi consagrado. Quando a Thalia ficou sabendo, ela ficou doida. Entende? Ela chegou até dentro do templo, a história conta, a Bíblia fala que ela chegou até dentro do templo, gritando lá, traição, traição. E aí Joiada, que era o sacerdote, o sumo sacerdote da época, pediu para que todos levassem ela para fora, que não era para fazer nada com ela dentro do templo, e que lá fora eles matassem ela, né? Então levaram ela para o lado de fora, e aí ela acabou, se eu não me engano, eu não continuei lendo a história de Atali, mas eu acho que foi apedrejada. Entende? Então nós precisamos parar para compreender que há um potencial em nós. Entende? Há um potencial dentro de nós para que Deus nos leve em alguns lugares. Nós precisamos compreender isso. Se você não compreender, você vai viver dentro de lugares, sabe? Vivendo uma inércia. Então há um propósito de Deus em nos levar para alguns lugares para que a gente tenha atitude. E talvez para você e a tua casa viver situações melhores, você está precisando ter uma atitude de coragem. E acreditar que Deus ele vai te nutrir, ele vai fazer você crescer, mesmo que seja no secreto. Assim como teve essa representatividade a Ama ali de Joás. Entende? Nós estamos hoje aqui modelando, nós estamos modelando Josabate. Uma mulher corajosa, uma mulher que tinha os seus títulos, mas ela preferiu obedecer à palavra de Deus. Ela preferiu ter uma atitude que contribuísse para que a palavra de Deus se cumprisse. Não naquele momento, mas no futuro. O reino, o trono vai continuar sendo preservado da linhagem de Davi. Deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem feito tudo o que é possível para que a palavra de Deus se instale nos lugares que você está? Porque é assim. Você vai ver hoje que tem muitas pessoas que não lê a Bíblia. A gente está chegando num tempo de cumprimento da palavra, e se você lê a palavra de Deus, se você medita na palavra de Deus, você vai concordar comigo que a maioria das profecias que antecedem o arrebatamento já quase todas se cumpriram. Já estão quase todas se cumprindo, já está aí, né? Você vai ver que a palavra fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Hoje as pessoas matam umas às outras por causa de nada. Hoje algumas pessoas elas matam outras em nome do amor. Eu amava tanto ela que se ela não ficasse comigo, ela não vai ficar com ninguém. Eles matam. Hoje você para observar que as pessoas elas têm odiado essa doutrina. O certo virou errado, o errado virou certo. E quando se fala do que a palavra de Deus está falando, do que a Bíblia nos traz como verdade, as pessoas rangem os dentes. Elas querem mudar a lei do Senhor. Elas querem mudar a palavra de Deus para aquilo que as favorece. Muitas invertem, pegam a palavra e trazem para o teu favorecimento próprio.
falsos profetas. Inverte o evangelho, não é? E trazem com uma graça barata, uma graça sem sacrifício, sem renúncia. Quando não, aqueles que não querem, não aceitam mesmo, eles querem aniquilar a palavra de Deus nas escolas, nas famílias. Olha, é só observar, gente. É só nós observarmos. É só a gente parar para observar. Então, quando a gente para observar o relato do que está acontecendo na sociedade, a gente precisa compreender que nós somos as Josabates desse tempo. Aonde Deus te colocou, nos lugares de influência que Deus te colocou, é para você ser a primeira a defender a palavra e fazer com que a palavra seja cumprida. Talvez você vai ter uma atitude de falar, não, a palavra de Deus não te diz isso. A palavra de Deus diz outra coisa. Eu vou fazer dessa maneira. Talvez você não vai ver a manifestação hoje, mas você vai ver daqui 6 anos como aconteceu com Josabate. Então nós temos que ser a igreja de Cristo, nós temos que ser as sacerdotisas desse tempo, nós temos que ser as filhas do rei nesse tempo, nós temos que ser a irmã de Jesus de Nazaré nesse tempo, aquele que realizou milagres. A palavra fala que nós somos filhas do rei. Nós somos filhas do rei Jesus para manifestar a cultura do reino na terra. A palavra de Deus fala que Cristo, Jesus, ele foi o primogênito. Ele foi primeiro ele era o único filho de Deus. Primeiro ele era o unigênito filho de Deus. Quando ele veio para cá, esteve entre nós, aceitou morrer por amor a nós, ele se tornou o primogênito de muitos filhos. Nós somos irmãs também de Jesus. E depois disso ele nos faz o quê? Ele nos faz esposa. Nós somos sacerdócio. Nós somos a esposa do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. Então, nós precisamos fazer valer a palavra de Deus onde nós estamos. O Senhor não te colocou nos lugares que você está por nada. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não existe acaso. Não existe acaso. Não existe mera coincidência com aquilo que nós estamos vivendo. Os lugares que Deus te colocou têm um propósito. O Senhor te colocou nesses lugares que você está, porque existe em você um potencial muito grande de mudar histórias. Mas como isso vai acontecer? Só pela tua força? Só pela tua capacidade? Não, não. É a tua força, a tua capacidade, a tua inteligência somada à sabedoria de Deus. Aí sim você vai fazer. Então você vai estar em alguns lugares para fazer valer a palavra de Deus, para fazer a palavra de Deus se cumprir por meio do que você vive. Porque lá no livro de Tiago o Senhor também já nos diz, não basta nós sermos só bons ouvintes, nós temos que ser operosos, praticantes da palavra de Deus. Entende? Nós precisamos compreender isso. Entende? Nós precisamos. Olha, a Sueli tá transbordando aí, glória a Deus. Vamos ver o que a Sueli tá compartilhando. Tem igreja falando que a Bíblia tem que ser moderna. Isso, é isso mesmo. Eu já ouvi isso, Sueli. Eu já ouvi pessoas dizendo que a igreja tem que ser, a Bíblia tem que ser atualizada, né? Olha, isso é sério. Isso é muito sério. Entende? Então nós precisamos compreender que nós somos as Josabates de hoje. O Senhor tem nos dado influência, o Senhor tem nos dado esse lugar. Josabate, eu nunca tinha estudado sobre essa mulher, nunca. E ela revela o que nós somos, filhas, irmãs e noiva, esposa. É lindo demais, é muito lindo isso. Você percebe que não foi por acaso nem o marido dela. Aonde que Josabate esconderia esse menino se ela não fosse casada com o sacerdote? Quer que eu te fale? Até com quem você é casada tem propósito. Eu identifico isso, viu? Eu identifico. Às vezes a gente quer abrir mão do nosso cônjuge. Às vezes a gente quer abrir mão do marido porque o marido não te acompanha na igreja. Ai, não quero esse homem porque não vai na igreja comigo. Ai, não quero esse homem porque ele é um homem filho de Belial. Lembra de Nabal? Que a gente falou aqui sobre Abigail, a Bíblia declara que ele era um filho das trevas. Aquele homem, só o sangue do cordeiro.
Abigail permaneceu por causa do propósito, por causa do princípio de Deus. Ela não abriu mão da aliança do matrimônio. Deixa eu te falar uma coisa, tem propósito. Até com o marido que você está casada, tem propósito. Há propósito de Deus em te unir com a mulher a qual você está casada, sendo você homem. Entende? Josabate, ela se casou com um sacerdote. Um homem que fazia parte da tribo de Levi. Por causa disso, ela escondeu ele dentro do templo. Tem um propósito. Tem um propósito. Você precisa olhar para o propósito, mulher. Olha para o propósito. Para de querer quebrar princípios. Se você quebrar o princípio te quebra. Qual é o princípio do matrimônio? Até que a morte nos separe. Se você escolheu certo ou errado, agora chupa essa manga. Agora você vai ter que ficar até o fim. Ora, foca a tua vida em Deus. Eu não tô falando aqui de violência, tá bom? Deus jamais vai colocar Deus jamais vai colocar um princípio acima da vida. Deus sempre está a favor da sua vida. É claro que se você está sendo agredida, se você está sob ameaça de morte, o Senhor fala que o Deus que é contra o divórcio, ele também é contra a violência. E um homem que ele não ama uma mulher, e que ele a machuca, maltrata, fere, né? Não tem como ter uma aliança. A Bíblia fala também sobre a quebra de uma aliança por meio do adultério. A partir do momento que aquele homem já se deitou com outra mulher, ele quebrou uma aliança. Mas o Senhor, ele é um Deus de aliança e ele também restaura a aliança. Se houver perdão, se houver arrependimento, Deus, ele restaura também. A nossa aliança, nós renovamos, todos os meses nós renovamos a nossa aliança de amor com o Senhor. Por que o Senhor não restauraria uma aliança de um matrimônio? Por causa de uma traição. Quando houve arrependimento e quando houve liberação de perdão. Então a gente precisa pensar nisso também, tá bom? Então você vai ver que tem propósito. Então não queira abrir mão do seu matrimônio, porque o seu marido não vai na igreja com você, porque o seu marido não é quem você gostaria que ele fosse. Não faça isso, porque tem propósito de Deus na sua família. A palavra de Deus fala que se você crê, você e a tua casa será salva. O Senhor nos fala isso. Então basta um crer para que você se mova. Então para o que você tem que olhar? Para a palavra de Deus. Você está vivendo hoje olhando para o propósito. Você está vivendo hoje olhando para o cumprimento da palavra. Você vai manifestar a palavra hoje porque você está olhando no cumprimento lá na frente. Você precisa compreender isso. Assim como não foi por acaso que Josabate foi esposa, não é? De um sacerdote, você vai ver que não foi por acaso que ela estava inserida, ela tinha acesso ao reino, acesso ao palácio. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Então, que você possa, assim, aceitar, né, o propósito de Deus na sua vida e olhar com bons olhos. Porque a palavra de Deus fala que se você tiver bons olhos, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, olha, observa, para que a luz que está em ti não seja grande trevas. Ou seja, preste atenção, porque talvez você esteja sendo enganado achando que é a luz que está em você e na verdade é trevas disfarçada de luz. Isso é forte, isso é muito forte. Então que você possa abraçar o processo, sabe? Abraça o processo de Deus. Há um processo de Deus na construção daquilo que é a manifestação da palavra dele. Faça parte nessa geração, faça parte nesse século do cumprimento da palavra. Seja uma sacerdotisa que defende, seja uma filha, seja uma irmã, seja uma esposa que defende a palavra de Deus, mas não para brigar, mas para cumprir. Eu vou levar essa criança, vou guardar ela para o cumprimento. Você vai ver que ela foi proteção. Ela foi proteção. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que pareça estar difícil, acredita que o Senhor está te guiando. Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano. Deus, ele é poderoso. Se você é uma pessoa que está com o seu coração firme em obedecer a palavra de Deus e cumprir a palavra dele nesse século, acredita no que eu estou te falando. Deus, ele te guia, ele te pega pela mão e te guia em segurança. Ele vai te manter segura.
porque ele é fiel à palavra dele. Não é só a questão de ser fiel a nós. Ele é fiel a toda a sua palavra. Tudo aquilo que ele cumpriu, ele é fiel. Então ele vai te guiar em segurança. Só obedece, só faz, só acredita. Nós conseguimos observar a intencionalidade de Deus aqui com Jeossabade. Em cada circunstância, em cada momento, a gente consegue identificar a intenção de Deus. Sabe, Deus ele foi muito intencional. Deus ele foi muito intencional. Em cada circunstância que nós vivemos é assim conosco. Deus ele nos capacita. Ele nos capacita. Então esteja em qualquer área que você esteja, profissional, tanto em posições de autoridade, como em posições de ser discipulado, de ser subordinado a alguém. O Senhor ele sempre vai te colocar num lugar para que a palavra dele se cumpra. Como eu estava dizendo aqui, você vai ver que pessoas hoje, elas não leem a Bíblia. Muitas pessoas estão lendo você. Como você se comporta, como você reage. Se você tem manifestado a Cristo. Se Cristo em você é a esperança da glória. Então deixa eu te falar, você precisa obedecer a palavra de Deus. Modele Jeossabade. Faça parte da história. Você sabe que tudo isso que está acontecendo aqui, nós já estamos encerrando. Tudo que está acontecendo na nossa nação, eu tenho orado, buscado a Deus. Eu me manifestei, eu fiz parte, eu fui, eu vou, eu oro ainda pela nossa nação. Acredito no milagre. Eu acredito no de repente de Deus, gente. Eu acredito. E a minha oração é, Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Não me deixa fora de nada do que o Senhor está fazendo. Na minha família, na minha igreja, na minha nação, Deus. Eu quero fazer parte. Eu quero ser agente de transformação. Eu quero ser agente de transformar histórias. Eu quero fazer parte da história da minha nação nesse tempo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos. Amém? Então seja um agente transformador de histórias. Seja alguém que faz parte da história de Deus nesse século, nesse tempo. Amém? Que você modele Jeossabade. Eu coloquei aqui que Jeossabade, ela era esposa. Jeossabade, ela era filha do rei. Ela é esposa de um sumo sacerdote. Ela era irmã do rei. Jeossabade era uma mulher simples, sendo tudo isso. Eu do lado do nome aqui, eu faço as setinhas e escrevo aqui, ó. Vendo aqui? Ó, Jeossabade era simples. Ela era uma mulher cheia de fé. Uma mulher corajosa. Essa era Jeossabade. E eu assumo esse lugar, tomo posse, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Amém, Sueli. Olha só, se você chegou no seu limite, você vai entregar tudo para Deus. Tá bom, Sueli? Eu já cheguei nesse lugar também, viu, amada? De verdade, eu já cheguei nesse lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, Senhor, eu não faço mais nada. Eu não falo mais nada. Eu entrego nas tuas mãos. Você vai falar para o Senhor o que você está entregando nas mãos dele. Se é o teu marido, se é o teu filho, se é o teu casamento, se é o teu trabalho, se é o teu gerente, se é o teu supervisor. Você vai colocar nas mãos do Senhor. Se é o teu pastor, se é a tua igreja, sabe? Se é os teus pais. Você vai fazer isso. Para mim já deu. Não tome atitude. Deixa eu te falar uma coisa. Não tome decisões importantes. Nem se você estiver muito triste, decepcionada, e nem se você estiver muito feliz. Não tome nenhuma atitude, tá bom? Não faça nada. Não faça nada, não tome nenhuma atitude, Sueli, baseado na tua tristeza, baseado na tua emoção, ou até nas tuas razões, porque você pode ter razão, viu, Sueli? Você pode até ter razão, mas não tome decisões pela tua razão. Você vai tomar decisões no Senhor. Você vai entregar o teu matrimônio para o Senhor. Deus, eu quero entregar para ti agora. E você vai olhar para você. Você vai obedecer a palavra de Deus. Você vai honrar. Olha, 1 Pedro capítulo 3 fala sobre isso. Que o marido, ele é ganho pelo bom comportamento em silêncio da mulher. 1 Pedro 3. Leia lá, Sueli. Você vai ver. E você vai obedecer a palavra de Deus, assim como Jeossabade fez. Você vai modelar essa mulher hoje. E aí você não vai falar mais nada.
Você não vai criticar, você não vai aconselhar, por mais que as suas intenções sejam boas. Você vai só cumprir o teu dever como esposa, você vai servir como mulher, você vai servir como dona da casa, você vai servir como esposa, você vai servir como mãe os seus filhos, você vai honrar tudo aquilo que cabe a você. Você vai fazer tudo isso em silêncio. Você vai continuar servindo ao Senhor e você vai ver a glória de Deus. Se você entregar nas mãos do Senhor, olha o que eu falei agora. Deus, ele te guia. Quando a gente confia na soberania de Deus, ele nos guia. Acredita que ele te guia. Ele vai te guiar. Ele vai te proteger. Tá bom? Não faça mais nada com as tuas mãos. Entrega, Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos agora. Eu quero descansar. Eu quero descansar. Mas quando você tiver a oportunidade de desfrutar do teu matrimônio, desfruta. Desfruta da presença do teu marido, desfruta do momento com ele. E quando você vê que as coisas estão azedando, porque o diabo vai tentar essas situações, saia de fininho, vai para outro canto, para você não se ferir. Mas se lance no Senhor, você vai ver a glória de Deus. Eu falo isso para você de experiência própria, tá bom? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor, nós vamos orar pela Sueli, nós vamos abençoar ela, concordar com a bênção do Senhor na vida dela. Aba, muito obrigada. Obrigado por esse momento precioso que nós estamos aqui, recebendo entendimento, instruções, sabedoria, para conhecer as características dessa mulher, para conhecer o caráter dela, o coração dela, para conhecer também, Deus, como o Senhor se revela através da ama de Joás. Obrigada, Senhor, porque o Senhor transfere ao nosso coração a Tua palavra, nos ativa como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir em lugares, em ambientes, em posições que nós estamos. Nós te pedimos, nos enche de coragem, para termos atitudes acertadas, para termos atitudes muitas vezes ousadas. Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor nos encha de coragem, para que assim a gente manifeste a Tua palavra, para que assim, Pai, os Teus princípios e valores sejam consolidados também na nossa geração, seja consolidado também no nosso tempo. Nós queremos modelar Josabate nesse tempo como filha de um rei, como irmã de um rei, como esposa de um sumo sacerdote. Nós modelamos e declaramos, Pai, que nós vamos viver assim como ela viveu, de forma simples, corajosa, como uma mulher que era cheia de fé. Nós modelamos e recebemos isso no nosso espírito, em nome de Jesus. Nós assumimos esse lugar, Pai, de termos uma atitude de coragem hoje, para que no futuro nosso marido tenha essa atitude de coragem, para que eles continuem, Pai, cumprindo o propósito. Nós assumimos esse lugar de coragem, nós assumimos, em nome de Jesus. Nós cremos na Tua promessa. Nós cremos que nós somos aquelas que vamos à frente também, abrindo caminho para os nossos cônjuges, assim como foi Josabate, que abriu caminho também para o seu esposo, para que ele lá na frente, Pai, consolidasse o reinado de Joás, aquele que era rei por direito, aquele que tinha como herança o trono por direito. Então, Senhor, nós queremos te pedir, nos dá sabedoria e entendimento, como mulheres, como esposa, como mães, como filhas do Rei Jesus, como irmãs do Rei Jesus. Nós colocamos diante do Teu altar e te pedimos que o Senhor nos encha de sabedoria para que a gente possa viver e ter coragem para viver. Coragem para assumir lugares, coragem para ter atitudes como Josabate teve. Aba, nós queremos nesse momento interceder em concordância pela Sueli e pelo patrimônio dela. Pai, eu sei que não existe acasos. Eu não acredito em coincidências. Por isso eu creio que a Tua filha está conosco nessa manhã aqui, para que nós, ligadas ao Teu Espírito, entremos em concordância e liberemos palavras de ativação no Espírito para a Sueli. Pai, revela para a Tua filha, consolida no Espírito dela que ela é amada. Ela é a noiva amada do Senhor e não há nada com que as pessoas façam que vai deixar ela, vai fazer com que ela deixe de ser amada.
Senhor, revela ao espírito da Sueli que ela é amada. Ela é a desejada, ela é desejada pelo Senhor. Ela é aquela que tem autoridade como esposa. Como esposa do Cordeiro, recebeu poder e autoridade para fazer as mesmas coisas que o seu noivo fez e faz. Ela é aquela que recebeu a autoridade para fazer coisas muito maiores. Então revela isso para Sueli. Pai, eu te peço em nome de Jesus que ela possa receber a revelação que ela é desejada pelo Senhor. Ela é desejada. Ela é aguardada. Oh, meu Deus. Revela para Sueli o quão amada ela é. Revela para tua filha o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor traga a memória da Sueli todas as coisas boas, todas as coisas que traz esperança. Em nome de Jesus eu te peço, Abba, ministra a mente agora da Sueli para que ela possa trazer à memória o que pode dar esperança, o que enche ela de fé, o que enche ela de coragem para continuar manifestando atitudes corajosas e de amor. Ensina a tua filha, Deus, que o amor mora dentro dela e que ela pode transbordar amor nas palavras, nas atitudes, nos comportamentos e até mesmo com o silêncio, Senhor. Ela pode transferir, revelar, transbordar amor para o seu marido, amor para os seus filhos e para todos aqueles que ela se relacionar, independente se eles merecerem. Pai, eu te peço que o Senhor derrame sobre a Sueli o entendimento que o amor constrange e que a partir do momento que ela começar a transbordar amor, ainda que as pessoas não tenham reações, ela precisa compreender que o amor constrange. O amor muitas vezes faz com que as pessoas fiquem paralisadas, estáticas, sem reação, até que possa sair uma palavra de gratidão. Senhor, eu quero te pedir, cura as feridas, sara as feridas da tua filha. Sara, Pai, sara. Eu coloco cada matrimônio diante do teu altar e eu quero te pedir que cada mulher que me ouve agora, ou que vai me ouvir, que elas possam ter a revelação que elas são sacerdotisas, que elas são esposas, que elas são aquelas, Pai, que são filhas de um rei, irmãs de um rei, para ser aquelas que são defensoras de princípios e valores da realeza, que elas têm acesso hoje às regiões espirituais, às regiões celestiais, como as regiões naturais, para manifestar a tua palavra e a tua vontade. Eu declaro, Senhor, essa verdade sobre a vida da Sueli, sobre a vida de cada mulher. Receba coragem, força para trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança e te dá forças para manifestar e agir em amor. Em nome de Jesus, cura as feridas, sara as feridas e que as tuas filhas sempre escolham, Pai, por aquilo que o Senhor escolhe. É o que eu te peço em nome de Jesus. Ser curada agora, Sueli, ser sarada agora, receba alegria, receba vida. Se olhe como a filha amada do Senhor, que é sim a desejada e amada por Ele, para que você possa assim desfrutar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sara, Senhor, sara cada uma das feridas, entrega para tua filha, o enche do teu espírito, abre a visão espiritual dela, para que ela possa enxergar com os olhos da fé. Senhor, abre os ouvidos para que ela possa ouvir somente a tua voz, que todas as palavras de desvalorização, que as palavras, Pai, que desmotivam, para que as palavras de morte caiam por terra agora, e que ela ouça somente a tua palavra, em nome de Jesus. Ativa os sentidos da Sueli, de cada uma de nós que aqui estamos em oração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e até